Salve, salve rapaziada, aqui é o Night, estou trazendo aqui para vocês a segunda aula de Python também, vocês quais. Pode parecer estranho, né, que eu estou aparecendo aqui para dar aula, muita gente da Luz sabe que eu não sou fã da aula, eu sou um merda explicando, mas enfim, isso não é o caso. Eu estou aqui porque o Duarte, que é nosso professor de Python, né, um dos CEOs também da Luz Python, ele teve alguns imprevistos, então aqui eu estou no lugar dele. Eu dei essa força pra ele, dei essa mão pra ele, pra ajudar pra vocês não ficarem sem vídeo, né? Não ficar sem nossas continuações das aulas. E tô aqui, não me preparei, eu só vou falar, só separei algumas coisas aqui pra falar com vocês e eu só vou falar tudo que eu sei e é isso. Enfim, hoje vou falar pra vocês sobre listas. Separei algumas coisas aqui que eu vou falar pra vocês. Vou falar sobre listas em Python, tá? Eu não vou falar somente sobre as listas, também tem as tuplas e tem os dicionários. Tá bom, mas isso não é o caso. Hoje eu só vou falar sobre as listas. Eu vou dar ênfase somente nas listas, tá certo? As listas, como que as listas são criadas, né? As listas são criadas por colchetes e vírgulas. Ou seja, para você criar uma lista, você obviamente precisa abrir e fechar colchetes. E as listas possuem itens, né? Itens dentro dela, elementos. Para você separar esses itens, você tem que colocar as vírgulas. Tá? Porque se você não pôr vírgula, vai ser tudo uma coisa só. Tá certo? Por exemplo, vou criar uma lista aqui para vocês. A lista vai receber. Vou criar uma lista aqui. Vou colocar um número 1, 2, 3. A gente percebe aqui que tem três itens dentro dessa lista. Como é que eu sei que tem 3 itens dentro dessa lista? Porque eu estou separando por vírgulas. Tá certo? Aqui é 1, 2, 3. Se eu tirar essa vírgula daqui, por exemplo, obviamente não existe esse número, né? 2 espaço 3. Colocamos em 3. Agora tem 2 itens. Eu só estou separando por uma vírgula somente. Tá? Vou pedir para o Python printar essa lista para mim. E o Python vai printar cada item dessa lista. Vai printar tudo certinho em ordem aqui. 1, 2, 3. Vou printar tudo tranquilo, sem estresse, sem nenhum problema. Tá bom? A gente também pode armazenar dentro de uma lista não somente números, mas também strings. A gente pode armazenar palavras, enfim, o que você quiser, tá certo? A gente pode lidar com listas de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, vou armazenar dentro da lista aqui Illusion. Vou pedir para o Python printar para mim Illusion. Lista, no caso, né? Pedir para o Python printar para mim, ele vai mostrar aqui Illusion, sem nenhum estresse, sem nenhum problema, básico do básico. É isso. Eu vou pedir também, vou fazer aqui, vou adicionar mais um item para vocês entenderem que funciona da mesma forma, tá certo? Vou pedir para o Python printar, vai printar os dois itens, as duas strings e luz de Python, tá certo? A gente pode trabalhar com lista de diversas maneiras. Por exemplo, eu posso utilizar listas também com operações matemáticas, por exemplo, a operação de multiplicação. Nath, como é que funcionam os operadores matemáticos? O que são os operadores matemáticos em Python? Basicamente, todo mundo sabe matemática, óbvio que ninguém é doente, ninguém é analfabeto. No Python, o asterisco ele significa o quê? Multiplicação. Tá? Explicando aqui brevemente para vocês os operadores matemáticos. Em breve a gente vai ter uma aula explicando detalhadamente sobre isso. A barrinha, ela significa divisão. Tá? O mais significa soma. E o tracinho menos significa subtração. Obviamente ninguém é maluco, ninguém é doido de discordar disso, tá? Então eu vou falar aqui pro Python. Primeiramente eu vou printar aqui para vocês, vou mostrar a diferença. Ele vai printar a lista normal, tá? Já vi você printar a lista normal aqui, não tem dificuldade de entender isso. Agora eu vou pedir pro Python mostrar essa lista para mim 2 vezes. Como é que eu faço? Eu não preciso pintar, eu não preciso fazer outra lista aqui, lista 2 e armazenar a mesma coisa. Illusion, squad. Pode ser aqui, no caso são strings, os strings podem ser iguais, tá? Não pode ser, só os nomes das variáveis não podem ser iguais, obviamente que vai dar erro, vai dar conflito. Tem que fazer sempre diferente, tá? Lembrando que outra coisa, você nunca pode criar variáveis com métodos separados em Python, por exemplo. O método, sei lá, o método append. Eu não posso criar uma variável com o nome append, porque append é um método, eu não posso, né? O Python vai reconhecer como erro, tá? Então vou apertar aqui lista 2, por exemplo. As variáveis também não podem ser criadas por espaços, tá? Lista 2 vai dar erro, não pode separar. Se você quiser separar, coloque vírgula.
tá? Vou mostrar aqui opções diferentes, vai mostrar aqui para vocês, né? Pra vocês confundirem. Listas é foda. Lista 2. Vou printar aqui, vou mostrar para mim 2 vezes, tá? Mas aqui vai mostrar separadamente. Ou eu posso fazer simplesmente isso daqui, tá? Aqui eu já estou usando um operador matemático, ele vai mostrar para mim os dois, aqui, luz squad e luz squad. Mas como é que eu faço para importar o meu código, para otimizar mais o meu código, para deixar alguma coisa mais clean, assim, uma coisa mais tendência, tá ligado? Aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai falar aqui, a gente vai criar uma lista, obviamente, e a gente vai pedir para o Python multiplicar essa lista por 2. Então, o Python vai mostrar para nós essa lista 2 vezes, tá? Vai funcionar da mesma maneira. Aqui a gente usou um código maior, que no caso a gente aqui usou lista 2. Illusion, primeiro item, segundo item, squad, a gente vai printar aqui, print lista mais lista 2, print lista multiplicar por 2. Ou isso aqui também, lista 2, isso também é merda, tudo a mesma coisa. Viu? Que todos foram a mesma coisa? Mas aqui nesse caso eu usufruí de uma maneira diferente. Aqui eu usei mais das minhas linhas de código, eu usei mais do meu VS. Muita gente quer poupar tempo, muita gente tem preguiça de ficar digitando da hora, então faça o simples. Essa vai te multiplicar a lista, tá? Vai te multiplicar a lista para mim. Vai dar a mesma merda. Isso é a mesma coisa, tá? Não tem segredo, não tem método para entender isso, tá certo? Separei umas coisas para falar aqui com vocês também, que eu separei first element e alguns métodos, tá? No Python existem diversos métodos, dezenas de métodos, milhares de métodos, tá bom? Lembrando que o método ele sempre começa por parênteses, ele sempre vem acompanhado de abre e fecha parênteses. Se você trair isso, não é um método, tá? Depois eu posso colocar uma lista para vocês de método, tá certo? De várias listas de vários métodos, né, que o Python possui. Primeiro eu vou falar com você sobre o first element, depois eu trabalho com todos esses métodos aqui que eu separei para vocês, tá bom? Primeiro eu vou trabalhar aqui com o first element. O que seria o first element? Mais listas, né, no Python. Eu vou criar uma lista aqui, a lista vai receber o primeiro item, Illusion, e o segundo item, Python, tá bom? O que seria o primeiro elemento? First element. O primeiro elemento em Python ele sempre começa com 0. Sempre começa com 0. Não vai mudar, não tem como você mudar, não tem como você mexer, a não ser que você faça uma linguagem sua e você faça com que o número 1 seja o primeiro método. Mas no Python sempre vai começar por 0. Sempre. E o segundo número, né? Como é que começa? É por 2? Não, é por 1. Vai seguir na sequência. O 0 é o primeiro número. Sempre o primeiro elemento. Espero que melhor. O 1 é sempre o segundo elemento, tá? O 2 é sempre o terceiro elemento. O 3 é sempre o quarto elemento. E por aí vai sucessivamente, tá certo? É o básico de Python. Vocês têm que levar isso pra vida, porque muita gente também se confunde, né? Quando agora está começando em Python, lá que está desenvolvendo seus primeiros códigos, está testando, está pegando um curso aí, não entendeu muito bem, deu um olé na cabeça, deu um branco na cabeça, e pensa que o 1 vai dizer o primeiro item da lista. Não. Se eu pedir para o Python aqui, Python, printa para mim o item, o elemento 1, o Python vai printar para mim o segundo elemento, que no caso é squad aqui, ó. Tá vendo? Squad. 1 é sempre o segundo elemento. Se eu quiser que o Python printe o primeiro elemento para mim, coloco o 0. Simplesmente isso, não tem segredo. O Python vai mostrar para mim o primeiro elemento, no caso aqui, o primeiro item, no caso aqui eu uso, tá? Se eu quiser, eu coloco aqui, se eu quiser, vou botar aqui os dois. Printa pra gente esses dois aqui. Printa o primeiro elemento e o segundo elemento, vai printar Illusion, no caso que está separado aqui eu usei 2 prints, mas eu posso utilizar dessa forma também, eu posso usar outro operador matemático, somando os dois, vai dar a mesma coisa, tá? Eu posso adicionar isso aqui, tá vendo que tá juntinho? Como é que eu faço para separar isso aqui? Coloco mais, abre isso aqui,
aqui eu tô abrindo essas aspas aqui para deixar um espaço entre os dois. Porque se eu for colocar sem isso, vai ficar assim, vai ficar colado assim como daqui, entendeu? Se eu for colocar isso aqui, vai ficar separadinho, tudo bonitinho, sem segredo nenhum, né? Nada muito complicado de entender isso, tá? A gente pode também utilizar alguns métodos nas listas em Python, como eu falei para vocês. O primeiro método que eu vou estar explicando aqui para vocês é o método len. O que seria o método len? Em Python, o método len ele pode ser utilizado tanto para contar quantos itens possui dentro de uma lista, como contar quantos caracteres eu tenho dentro de uma string, por exemplo. Eu vou criar aqui uma mensagem, tá? Essa mensagem vai receber a string lá. Vou pedir para o Python printar para mim essa mensagem. Então, clico aqui. Python, printa para mim. Pronto, printou. Vou lá. Como é que eu faço para saber quantos caracteres? Vamos lá, print. Eu chamo a variável mensagem que eu determinei lá em cima. Mensagem, tá? E eu utilizo o método len. Lembrando que o método sempre abre e fecha parênteses. Se eu for colocar cena, eu vou inventar moda. O que vai acontecer se eu der uma de doido de inventar moda? O que vai acontecer, Nath? Vai dar merda. Vai dar erro. Tá? Vai dar erro aqui, ó. Não vai mostrar pra você. Agora se eu colocar abrir e fechar parênteses, que é o certo a se fazer, ele vai mostrar quantos caracteres tem dentro da string, no caso, né? Que eu determinei aqui dentro da variável mensagem. No caso, são 3. Obviamente ninguém é maluco de discordar disso. 1, 2, 3. Tá? Tem segredo. Como eu falei também, o método len pode ser utilizado para contar itens dentro de uma lista. Por exemplo, entrar uma lista aqui. Aqui, Illusion. Essa Illusion, vou mostrar aqui para vocês primeiramente. Print lista, ele vai pintar para mim a lista normal, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. Pintar normal, normalmente, não vai mudar nada. Agora eu só quero que o Python printe para mim quantos itens possui dentro da lista. O Python obviamente vai mostrar que possui um, porque só tem um item dentro da minha lista. Se eu colocar aqui squad, colocar mais um item, adicionar mais um item, dá um clique que tem uma agonia de terminal cheio. Não sei se vocês têm agonia disso também. Ele vai mostrar para mim que possui 2 itens dentro da lista, tá? Isso basicamente é o básico do básico. Isso a gente pode trabalhar depois de uma forma mais detalhada. Vou mostrar para vocês o seguinte. Vou pedir para fazer assim, mensagem str input, vai receber a mensagem, digite, escreva uma mensagem. Aqui, print. Eu vou usar, vou pedir para o Python verificar se a mensagem do len for maior que 10. Vai printar uma mensagem para mim. Sua mensagem possui mais de 10 caracteres. Else print mensagem. Eu estou usando aqui para o Python. O que eu criei, ele vai receber um string, né? Obviamente. Vou pedir para ele escrever uma mensagem aqui. Estou usando para o Python. Se a mensagem tiver mais de 10 caracteres, printe essa mensagem para mim. Caso contrário, printe a mensagem que a pessoa enviou. Se der, eu vou passar vergonha. Escreva uma mensagem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, é só se for mais de 10. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Podemos mostrar aqui, ó, se a mensagem possui mais de 10 caracteres. Eu vou explicar isso aqui para vocês depois, mais detalhadamente, né? sobre essas utilizações aqui em Python. Coloca aqui, Python, se a mensagem for maior que 10 caracteres, or a mensagem for igual a 10, printa essa mensagem. Agora, se a mensagem for igual a 10, vai printar a mensagem para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 mesmo? Calma, acho que tem 10 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sua mensagem possui mais 10 caracteres ou é igual a 10 caracteres. Vou mostrar novamente, né, porque você já sabe como é que vai funcionar.
Agora, se não possuir, se a mensagem não for maior que 10 caracteres ou não for igual, lá, ele vai printar a mensagem para mim. Como eu determinei aqui no Python, se a mensagem for maior que 10 caracteres ou igual a 10 caracteres, printe essa mensagem de erro. Ou, caso contrário, caso não for maior que 10, ou caso não for igual a 10, printe a mensagem que eu escrevi aqui. Tá bom? Isso não é o caso, só foi uma representação aqui de como usar o método len e algumas outras formas. Depois eu explico melhor isso para vocês. Indo para o resto dos métodos, o método append. O que seria o método append? O método append no Python, nas listas, ele vai sempre adicionar um item no final da lista e esse item vai ser sempre permanente. Tá? Esse item não vai, ninguém vai mexer nele, ele vai ficar lá quietinho, no dele, tranquilo, tudo na paz, e é isso. Vou mostrar aqui para vocês detalhadamente, só o básico, brevemente, lista, isso é igual. Vou colocar só para mostrar para vocês como funciona melhor esse método append. Ele vai printar para mim, tá? Eu já expliquei para vocês. Printar para mim aqui use. Se eu for pedir para o Python, coloca aqui para o Python. Apagar isso aqui. Python lista append, adiciona para mim squad no final. Ele vai adicionar squad aqui no final, tá? No final dessa lista, como um novo item. Como um novo item permanente e no final da lista, tá? O Python vai printar para mim a lista. O Python vai printar. E aqui está. Ele vai adicionar para mim lá no final da lista a string squad, o segundo item, né? Ele vai adicionar para mim o segundo item aqui. O método append é basicamente isso, não tem segredo. Eu posso explicar mais detalhadamente para vocês com outra aula aí, algo mais avançado. Isso aí vai de vocês se vocês quiserem. O método pop. Para que serve o método pop? O método pop ele vai servir para você remover um item dentro de uma lista, tá? Vocês vão isso aqui. Normalmente, pode criar isso aqui, simples, sem segredo nenhum. Print lista, printar para minha lista e usa squad, sem segredo. Sem nada muito complexo. Agora eu vou pedir para o Python assim: Python, remove para mim lista.pop, lembrando o método sempre que começa com parênteses, abre e fecha parênteses. Remove para mim o primeiro item, Python. Não, o segundo item, né? No caso, não o segundo item. O segundo item, Python, remove para mim. O que vai aparecer? Aí o Python printar, que vai acontecer depois, print lista. Ele vai remover o segundo item, vai ficar somente o primeiro, sem segredo nenhum. Se eu quiser, posso fazer isso aqui também, ó, append. Como eu não lembro exatamente como é que faz isso, pode dar erro agora que eu vou fazer, mas eu vou tentar. Tá? Depois eu posso deixar na descrição aí como é que fica tudo certinho, tá bom? Se eu utilizar o método pop, sem nada, ele vai remover tudo e vai deixar somente o append para mim. Print lista. Aqui. Usa squad. Ele removeu. Enfim. Depois eu explico isso melhor pra vocês. Uma aula mais complexa, como eu falei pra vocês aí. O método pop basicamente serve pra isso. Eu posso pedir pro Python também remover o primeiro item, print lista. Ele vai remover o primeiro item pra mim, vai ficar somente squad. Tem segredo, eu já expliquei pra vocês brevemente, né? Posso explicar mais detalhadamente depois. Reverse. O que o reverse vai fazer? O que o reverse faz, né? O reverse ele basicamente inverte. Ele faz o reverso, por exemplo. Coloca aqui. Lista igual a print lista. O Python vai printar para mim a lista sem segredo, sem nenhum problema. Lista.reverse print lista. Mas a gente pode ver que ele printou para mim o normal, sem o reverse. Tá, o reverse aqui veio depois. Ele printou para mim normal, eu depois utilizei o método reverse para ele reverter a lista. E reverteu, colocou ele uso para cá e squad para cá. Basicamente é isso, sem segredo nenhum, tá bom? O método sort, o que seria o método sort? O método sort ele vai classificar a minha lista em ordem alfabética, servindo para strings, tá bom? Servindo para string. Vou criar uma lista aqui, por exemplo. Lista, colocar
X, vou colocar tudo maluco aqui. Y, Z, B, C, J, A e T. Vou pedir para ele, Python, printa para mim essa lista e mostra cada letra que possui dentro dessa lista. Python vai mostrar cada item que possui dentro, cada letrinha. Python, faz isso para mim aqui. Organiza para mim em ordem alfabética, Python. Python vai organizar em ordem alfabética. A, B, C, J, T, X, Y, Z. Aqui todo mundo sabe o alfabeto. E é basicamente isso. São coisas simples que a gente pode trabalhar com Python, que a gente pode fazer com Python, né? Python é uma linguagem muito poderosa que a gente pode utilizar para diversas maneiras. E a primeira aula é essa, depois eu vou postar uma segunda aula falando sobre dicionários, depois a outra eu vou falar sobre tuplas, tá bom? Se vocês preferirem aí, não sei, vai de vocês aí. Se vocês quiserem recomendar alguma coisa pra gente, podem recomendar, podem falar nos comentários aí. E pessoas novas que estão vendo o vídeo, se quiserem entrar para o squad, tá? É só chamar um dos seus no nosso privado, que tá aí embaixo na descrição, falando um pouco sobre a gente, falando e dizer, ei, tá aí contato de cada CEO, né? Cada hashtag de cada user de cada um. Só adicionar, chamar um privado, que a gente resolve, desenrolar lá na votação. Você diz pra gente quais linguagens você sabe, sua idade, e aí sem segredo nenhum, tá bom? Lembrando que pessoas com 13 anos, pessoas com meninos ou meninas que tiverem 13 anos, tiverem interesse de entrar, vão ter que passar por um teste, tá bom? De todas as linguagens que você sabe. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, depois eu posso resolver. Aí eu vou fazer a próxima aula, posso fazer junto com o Duarte, né? Fazer uma dupla aí. Eu e o Duarte explicando melhorzinho pra vocês aí como é que funciona as coisas no Python. E isso, galerinha. Depois eu colo aí, tamo junto. É nóis, estudem, não desistam, aprendam. É isso. Valeu.